Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim para a gente fazer a pintura daquele desenho de folhas que eu deixei aí para vocês. Eu vou, olha, pintar cada folha com um verde diferente. Às vezes eu faço uma pintura e as meninas, mas eu não tenho verde oliva, eu não tenho verde pinheiro, eu não tenho pântano. E trava naquela coisa de eu não tenho esse verde, não vou pintar. Não importa a cor que você tenha aí na sua casa, você pode estar substituindo. Aqui eu vou usar apenas o branco para todas, mas os verdes, cada folha eu vou pintar com um verde diferente. Você vai ver que é bem tranquilo a substituição que você pode estar fazendo aí em sua casa. Veja só, eu enchi essa folhinha toda com verde oliva. Agora, eu tô pegando o branco só de um lado do pincel, tô colocando essa tinta pro lado de cima, pro lado de fora da minha folhinha, pressiono o pincel e saio arrastando ele, fazendo uma curvatura para dar ideias de separações de nervuras. E assim, a gente vai puxando ele e já vai deixando uma folhinha, aquela que mostra só um lado, prontinha. A gente pode pegar um pouquinho de branco também só de um lado do pincel e menos quantidade. Faz um risquinho aí embaixo para separar aquela nervura principal. Essa outra folhinha eu já vou colocar o verde musgo. Verde musgo e branco. Às vezes a gente pode ter um pouquinho de dificuldade de trabalhar a folhinha quando o verde é mais clarinho. Quando ele é assim mais escuro, fica mais fácil. Se eu faço um desenho onde eu coloquei o verde musgo, por exemplo, como base para minha folha, você pode estar usando aí o verde pinheiro, o oliva, o pântano, entre outros. Veja só, como essa folhinha está dobrada, eu pintei essa região central dela e a parte toda embaixo da dobrinha. Também estou pintando essa parte acima, né, da dobrinha. Veja os pontos que eu deixei para colocar o branco para ficar mais clarinho, os pontos de maior luminosidade. Essa região aí da dobrinha, a gente vai clarear o encontro dela com essa parte de baixo da folha e a gente já ganha uma separação ótima. Eu estou pegando tinta na quina do pincel e pouquinha tinta para isso. Pegue pouquinha tinta, principalmente se você estiver pintando uma folha pequenininha. Se você leva muito branco, você vai deixar a sua folha muito esbranquiçada e depois fica difícil para você fazer aparecer, por exemplo, nervuras. Mas, se ao acaso você levou muito branco, pegue um pouquinho mais de verde e passe por aí por cima. Olha só, as laterais da minha folha e essa parte de baixo da dobrinha, nessa parte da pontinha da dobrinha, eu deixei toda com branco. As regiões de sombra eu deixei com o verde musgo. Olhe lá, tinta só na quina do pincel, eu vou reforçando esse branco das bordas. Primeiro eu fiz a minha base, enchi toda a minha folhinha. Agora eu estou colocando os pontos de luminosidade e tentar mostrar umas separações de nervuras. Deixei aí o lado direito mais escurinho e o lado esquerdo com mais luminosidade. Para essa parte de baixo, eu vou clarear novamente, colocar um pouquinho mais de branco para essas bordas. E vou puxar riscando. Não precisa mais emendar tão bem essa tinta. Esse daí é um pincel número 6. Eu estava usando o pincelzinho maior, estava usando o número 8 e mudei para o número 6. Peguei um pouquinho do verde musgo, puxei novamente para cima desse branco. E agora, eu vou fazer essa separação central da minha folhinha. Você pode deixar ela só com essa separação, ou você pode colocar nervuras. Eu prefiro deixar só com a separação. Mas eu vou dar essa ideiazinha de nervuras aí, só para você ver que dá para colocar.
eu estou colocando elas um tanto grosseira, com o meu pincelzinho número 6 mesmo. Porque, às vezes, aí em casa, a gente vai colocar essas nervurinhas e acontece isso. Elas ficam grosseiras e a gente não gosta. Pegue um pincelzinho menor ou mesmo um pincelzinho limpo e apague um pouquinho elas. Elas vão ficar mais fininhas e mais agradável a nossa visão. Essa outra folhinha, eu já vou pegar o verde pinheiro. Embaixo da dobrinha, o que que a gente faz? A gente sai escurecendo. A gente escurece toda a região embaixo dessas dobrinhas. Qualquer dobrinha que tiver para essas folhas fantasia, a gente escurece aí embaixo delas. Isso para as folhas fantasia, tá? Quando a gente pega uma foto de uma folhinha, de algum arranjo que tem umas folhinhas, às vezes as sombras surpreendem, né? O lugar onde ela fica, as sombras, as luzes. Então, a gente tem que prestar mais atenção. Olha só, eu pintei essa parte aí de fora com verde pinheiro, deixei o espaço central sem tinta. Agora, eu pego a divisa da minha folhinha, né? Aquela nervura principal que faz a divisa dela, e vou pintar também, deixando essa parte do meio sem tinta e deixando essa borda da parte de cima também sem tinta. O mesmo eu vou fazer com a minha dobrinha. Eu pinto essa parte de fora com verde pinheiro e deixo a parte de dentro também sem tinta. O que vai vir aí agora é o branco, terminando de preencher a nossa folhinha. Olha só. A gente não encontra verde com verde, a gente encontra o verde com o branco, nessa região central. Terminar de preencher tudo isso aí, com branco, e vou fazer o mesmo, gente, na parte de cima. Eu vou terminar de preencher tudo isso com o branco. Só observa uma coisa. Essa parte de baixo eu emendei bem as tintas. A parte de cima eu vou deixar riscada. Pego tinta, coloco a tinta pro lado de fora do meu tecido, ou da minha folhinha, pro lado de fora da minha folhinha. E saio puxando, assim, riscando. Lembrando que na parte de baixo do meu pincel não tem tinta, só tem tinta de um lado e essa tinta está para fora da folha. E ela vai ficando assim riscadinha. Se você fizer a sua folhinha assim riscadinha, você já pode deixar ela dessa forma, não precisa mexer mais. Se você fizer ela muito lisinha, muito emendada as tintas, então o ideal é que você coloque umas nervurinhas, mesmo que elas sejam assim bem apagadinhas, mas seria bom você colocar. São duas opções para você pintar, você não precisa estar pintando a sua folha dessa forma, um lado com nervura, o outro riscado. Quanto a essa dobrinha, a gente é só colocar um pouquinho de branco na parte que vai para dentro da folha, né? Essa parte que encosta dentro da folha, e tá tudo pronto, separadinho. Essa outra folhinha, eu já vou pegar o verde folha. O verde folha é um verde já mais clarinho. Aí, nessa hora, a gente tem que ter cuidado com a quantidade do branco, porque senão a gente não vai conseguir colocar os detalhes da folha para ela parecer uma folha. A gente não pode simplesmente preencher a folha toda de uma cor e dizer que é uma folha. A gente precisa detalhar ela um pouquinho. Pintei essa parte de baixo com verde folha. Vou terminar ela com o branco. Você poderia estar enchendo ela toda com verde folha. Enfim, tem várias formas de pintar. Como eu quero fazer essa bem suave, então eu vou pintar ela assim. Se você vai optar por fazer detalhes nela com o verde, você pinta com bastante branco. Se você vai optar por fazer os detalhes com branco, você pinta bastante verde. Aí, olha, eu estou cobrindo aqui esses contornos do carbono. Deixar eles sumirem um pouco, não ficar assim tão forte como se a gente tivesse passado um risquinho aí com tinta preta. A tinta eu vou colocando nessa hora só de um lado do pincel e essa tinta tá voltada para o lado de fora da folha.
Agora, gente, vamos procurar fazer isso aparecer um pouquinho. E eu vou começar colocando esses contorninhos aí fora com o verde folha. Vou marcar essas regiões aí todas, não precisa também contornar lado a lado, viu? Veja que eu saio contornando os cantinhos sim e outros não. Para essa região central, eu coloquei um pouquinho mais do verde folha. Puxei ele para cima do branco e agora eu venho com a minha nervurinha branca. Eu vou estar colocando o branco em cima dessa região que tá aí, olha, mais escurinho com o verde tá aparecendo em sua tonalidade total. Então, como eu quero colocar uma nervura assim mais discreta, mais central, então olha só, eu só vou passando o branco e ele vai aparecendo bem, embora eu tenha usado bastante branco. Na hora da gente fazer essas folhas mais clarinhas, a gente tem que prestar atenção nesse detalhe, porque às vezes a gente pode ter um pouquinho de dificuldade em fazê-las. Mas olha só, não é difícil. Nós vamos pintar algumas folhas clarinhas e você vai perceber que dá para fazer aparecer os detalhes dela com tranquilidade. Essa é assim uma das mais básicas, onde a gente pinta a região central mais escurinha, o em volta mais clarinho, e depois passa essas nervurinhas assim bem tranquilas, que eu tô colocando com esse pincelzinho chato, mas você pode estar colocando aí com o pincel 0. Para todo caso, olha, eu apaguei toda a minha nervura, passei o verde folha em cima novamente e vou fazer outra forma para você ver. Você pode estar vindo assim colocando excessozinhos de branco e puxando, deixando como se fossem umas luminosidades, umas separações de nervuras feitas com luminosidade. Essas separações, a gente pode ir deixando elas assim irregular, pode deixar excesso ou não. E essas são folhinhas assim bem básicas, principalmente para quem está começando, que tem um probleminha com nervuras, que faz aquela nervurinha e fica muito grosseira, que não gosta. Eu mesmo tinha um problemão com nervuras. Então, a gente pode estar colocando só assim umas luminosidades para deixar a nossa folhinha, para fazer a nossa folhinha, deixar ela com a ideia de nervura. Essa outra folha, eu já vou usar o verde pântano. Essas que são assim de lado, acredite, são as mais fáceis que tem da gente pintar. Veja essa que mostra os dois ladinhos. Tanto as que mostram só um lado, os dois lados. Eu enchi essa parte do centro com o verde pântano. Colocado esse verde pântano, deixando essa bordinha, eu venho preenchendo ela com o branco. Se você achar que tem dificuldade de fazer ela assim, você pode estar enchendo a borda todinha e depois vir com o branco do mesmo jeito. Olha só, vou colocando aí o branco, a parte de fora eu vou deixando uma boa quantidade e para a parte de dentro eu vou apenas esfumaçando um pouquinho, puxando, deixando riscado mesmo. Como é que eu tô levando essa tinta a esse pincel? Eu tô pegando tinta só de um lado do pincel e tô deixando essa tinta, esse excessozinho de tinta, pro lado de fora da folha. Aí, eu coloco esse excesso nesse contorno da folha e puxo ele um pouquinho para dentro, deixando o riscadinho do jeito que ficar. Agora, eu vou fazer o mesmo trabalho. É como eu disse, se você quiser encher essa parte todinha, só toma cuidado para você não se perder onde ficou o seu risquinho. Você pode, nessa parte aí de baixo, tá enchendo, deixando um pedacinho da parte de cima para você não se perder. Ou então, você vem enchendo ele todinho e busca, se caso você se perca um pouco, reinventar esse risquinho. Redesenhar o risquinho. Olha só, o trabalho tá sendo o mesmo. Eu tô colocando os excessozinhos de branco, estou puxando para cima desse verde pântano, deixando riscado. Observe que eu estou puxando esse branco, sempre levando ele inclinado para o lado do galinho que tá prendendo essa folhinha. Não é puxando para o lado da pontinha, tá vendo? Agora, vamos ver essa outra folhinha que está aí por baixo. Às vezes, a gente tem uma folhinha que fica assim por baixo e a gente diz, pronto, agora como é que eu vou separar, né?
Vou emendar tudo isso na hora que pintar. Não se preocupe, dá pra gente pintar direitinho e deixar elas bem separadinhas. Comecei enchendo ela com branco, você percebe que tá um toque azuladinho aí, mas foi do verde pântano que eu lavei direito o pincel. Agora, eu vou pegar um pouquinho do verde kiwi e vou passando nessas bordas. Essa vai ficar uma folha assim bem clarinha, bem suave. Mas ela não vai se emendar com a outra. Mesmo que eu pintasse a outra no mesmo tom, não iria se emendar. Porque o branco iria encontrar com o verde kiwi da outra folha, não é verdade? Olha só. Aí, eu tô passando nessa região central. E o que foi que eu fiz? Pintei as laterais e a região central com o meu verde. O branco ficou aparecendo, mas mesmo assim, ganhamos separações para nossa folhinha. Vou reforçar aí a parte do branco, a luminosidade desse cantinho aí central, um pouquinho aí, e tá pronta a nossa folha. Bem prática também. Agora, com o verde bandeira, eu vou fazer essa outra. Observe os pontos onde eu vou pintando a minha folhinha com verde bandeira. A gente pode encher a folha inteira com verde, a gente pode encher toda com branco, a gente pode pintar metade dela como eu estou fazendo com essa. Olha, a gente pode pintar nossa folhinha de várias formas e de várias cores. Veja que eu peguei o branco e não lavei meu pincel. Então, quando eu vou passando aí, já vai ficando, mostrando um toquezinho azulado desse verde bandeira. A ponta dessa folhinha ficará suave e a parte que se prende ao caule, ela ficará mais escurinha. Essa é uma daquelas folhas que a gente emenda bem as tonalidades. Escureci também essa pontinha, você pode escurecer ou não. Agora, eu vou colocar branco para essa metade. Olha só. Mas eu vou emendar essas cores, eu não vou deixar riscado. Essa, como eu disse, é aquela folha que a gente faz ela bem emendadinha as cores. Com o pincelzinho zero, eu vou fazer uns contornos em alguns lugares, de preferência por essas depressõezinhas. E você pode também estar colocando umas nervuras. Olha só, ficou grosseiro, eu venho, apago um pouquinho. E se quiser, você arruma novamente, pode colocar novamente. Tudo tem correção. Enquanto as suas tintas estão úmidas, você pode fazer a correção que você quiser. Olha só. Você pode deixar a nervura assim só de um lado da sua folhinha, ou você pode também colocar dos dois lados. Fica bem a seu gosto. Na hora que você estiver fazendo isso aí, você dá uma olhada e vê como você gostou. Se você gostou só de um lado, deixa só de um lado. Você viu que eu apaguei um pouquinho a nervura que ficou grosseira? Se não ficou do seu gosto, pegue um pincelzinho chato, aquele bem velhinho, acabadinho, e tente fazer uma correção, apagar um pouquinho. Se não der para apagar, apaga ela inteira e faz novamente. Se não der para deixar ela apagadinha, assim, mais fininha, do jeito que você gosta, apaga toda e faz novamente. Para essa folhinha, eu vou estar usando agora o verde pistache. Vou encher ela toda de verde pistache. O preenchimento dos elementos, eles são bem tranquilos. Para as bordas, você dá preferência a colocar tinta de um lado só do pincel e deixar essa tinta para o lado de fora. Porque quando você vai passando, fazendo o contorninho, ali vai ficando bem pintadinho, não vai ficando borrado, não vai ficando manchado. Veja, enchei tudo isso aí com verde pistache. Agora, com um pouquinho de branco, a gente vai colocando ali nas bordas e vai puxando. Esse branco está sendo colocado de um lado só do meu pincel. E veja que essa tinta está para o lado de fora da nossa folhinha. Na região central, eu fiz a mesma coisa. Passei um risquinho até a pontinha, com tinta só de um lado do pincel. E veja como vai ficando a nossa folhinha, riscadinha. Você pode deixar dessa forma, tinta só de um lado. Agora, gente, eu tô usando aí o verde grama.
Vou enchendo essa região que encosta na outra folha de verde grama. É a parte que tem sombra, a parte que precisa realmente ficar mais escurinha para fazer uma boa separação entre as folhas. Observe os pontos que eu pintei com esse verde grama. Ele é um verde assim um pouquinho mais escurinho. Vou terminando isso aí com o branco. Vou puxando esse branco, deixando assim riscadinho. Você pode estar emendando bem as tintas ou não, deixando ela assim riscadinha ou bem emendada, fica bem a seu gosto. E vou fazer esse processo dos dois lados, os dois cantinhos que não tinha colocado o verde. Veja que eu coloquei bastante branco, vou deixar ela mais clarinha e bem riscadinha. E a sua folhinha, ela já pode ir ficando dessa forma. Você não precisa colocar mais nada nela, a não ser que você queira enfeitar um pouquinho. Então, você pode estar colocando aí, como por exemplo, esses contorninhos que eu tô colocando aí agora. Pode puxar umas nervurinhas também. Isso com um pincelzinho zero. Se ao acaso cair um pouco mais de tinta, ficar assim grosseiro, você pode estar espalhando. Vou fazer esse contorninho aí desse outro lado todinho. E vamos para a pintura da nossa outra folhinha. Para essa outra, eu vou usar o verde seco. Vou fazer aquela pintura também bem básica, tá vendo? Parti a minha folha em duas. Essa é uma das pinturas assim, também mais fáceis, pelo menos que eu considero. Pintei esse lado quase todo com verde seco. Agora, eu venho com o branco, terminando de encher essa parte que sobrou e puxando esse branco em direção ao cabinho da folha. Tá vendo? A gente não puxa esse branco da borda da folha em direção à pontinha, não. A gente puxa levando ele lá para baixo, curvando ele lá para baixo. Se tem verde no centro, de um lado, do outro lado não podemos colocar verde, vamos colocar o branco. A gente não deixa assim encontrar verde com verde ou branco com branco. Aí eu vou enchendo com o branco aquele mesmo trabalho. E a parte de fora eu vou colocar o verde seco e vou puxar para dentro. E sempre que a gente puxa de fora para dentro, da borda da nossa folhinha para dentro do centro dela, a gente puxa, levando a tinta em direção ao cabinho. E sempre que a gente puxar a tinta do centro dela, a gente puxa para fora, levando a tinta em direção à ponta da folha, arredondando para a ponta da folha. Essa outra folhinha, aquelas que eu gosto de pintar, que ela é bem prática, eu não vou começar a pintura dela do centro, como eu fiz na outra. Eu vou começar assim de fora, para você ver que você pode estar pintando das duas formas. Eu vou enchendo essa região aí com verde maçã, essa parte aí de baixo. E vou encher também a parte central com verde maçã. O verde maçã, ele é bem transparente. A gente poderia estar enchendo até a nossa folha inteirinha, que a gente não ia perder nosso risco. Então, observa só que eu não enchi totalmente, deixei um pouquinho do branco aparecendo, mas onde eu coloco os verdes e onde eu coloco os brancos. Vou pegar o branco, vou colocar nessa região aí de dentro, onde a gente não pintou de tudo, e vou puxando ele. A gente pode ir emendando bem, para colocar a nervura depois, ou a gente pode já ir pintando e deixando riscado. Como o nosso verde ele é muito clarinho, o verde maçã ele é bem clarinho, então eu sugiro que você vá colocando branco e deixando riscado. Se ao acaso fosse um verde mais escuro, que você pudesse deixar sua folha bem esbranquiçada, que depois apareceria os contorninhos de nervura, colocando o mesmo verde, então você poderia estar emendando bem essas tintas para depois colocar a nervura. A gente vai colocando esse branco por toda essa região
vai puxando, deixando o mais riscadinho que der. E veja que já temos a ideia de nossa folhinha aí. Eu vou colocar só um pouquinho de branco para cobrir esse carbono aí. E passar um toquezinho de verde para arrumar. Pronto. E a nossa folhinha já vai ficando pronta. Escureci um pouquinho o centro, porque eu achei que o branco desceu demais. Essa parte aí de baixo eu também vou escurecer um pouquinho, mas com a intenção de tentar cobrir mais esse carbono. E dessa forma vai ficando a nossa última folhinha. Vamos então agora pintar todos esses cabinhos, né? Toda essa madeirinha que tá aí de sustentação para nossas folhas. Eu vou encher, gente, tudo isso com o sépia. Dos mais fininhos a esses mais grossinhos. Vou encher todos com sépia. Para essas pontinhas, você pode estar enchendo só isso aí, ou você pode estar puxando mais alguns, assim, mais fininhos. Tô com um pincelzinho número 6, já bem velhinho, bem acabadinho, para que eu consiga colocar a tinta só de um lado dele e dessa forma eu ir passando no meu tecido e deixando assim esses risquinhos bem fininhos. Se o seu pincel ele ainda tiver novo, ele tiver os pelinhos mais larguinhos, mais enlarguecidinhos, mais, vamos dizer que molinhos esses pelinhos, ele não faz um trabalho bom assim como eu tô fazendo. Mas se ele já tiver bem acabadinho, quase sem pelo, aquele pincel mais duro, então dá pra gente colocar a tinta só de um lado e ir fazendo essa pintura com tranquilidade. Para todo caso, se você achar mais fácil fazer com o pincel número 0, você pode estar fazendo. Eu vou preenchendo aí todos esses cabinhos. Só vou usar o sépia para isso. Essa parte mais grossa do cabinho, eu vou enchendo, vou levando tinta assim, pegando de qualquer jeito, vamos assim dizer, né? Pegando dos dois lados do pincel. Mas para os lugares fininhos, cuidado, tinta pouquinha só de um lado do pincel, lembrando, bem pouquinha tinta, para não fazer um borrão. Agora, com o branco, eu venho colocando luminosidade. Eu vou distribuindo, assim, umas porçõezinhas de branco bem falhadas por cima desses cabinhos. Tem várias formas da gente estar fazendo. Uma delas, para essas madeirinhas fantasia, que eu particularmente acho mais prático, é assim. Os galhinhos assim mais fininhos, às vezes não dá pra gente colocar, mas todos esses que der, vá distribuindo uma pequena porção de branco sobre eles. Olha só. Principalmente quando o nosso tecido é branco, esses mais fininhos, se a gente colocar, a gente pode basicamente que apagar eles, tá? Então, a gente evita, só para esses mais grossos. Bom, gente, para hoje é isso. Eu espero que ajude principalmente as pessoas que estão começando na pintura em tecido. Beijos, pessoal, e até um próximo. Tchau!